Uma das maiores dúvidas de quem está começando é: por onde eu começo o meu diagnóstico? Porque quando você olha para uma placa eletrônica como essa daqui, parece que tem centenas de componentes, trilhas, circuitos, e você acaba se perdendo no processo que precisa aplicar para diagnosticar a placa. Mas a verdade é que existe uma sequência lógica que a maioria dos técnicos bem-sucedidos utilizam para começar um diagnóstico e não ficar perdido com uma placa na bancada. E hoje eu vou te mostrar os primeiros passos para encontrar defeitos em uma placa eletrônica, mesmo que você esteja começando agora. Agora, se esse tema faz sentido para você, já deixa o seu like para o YouTube entender que é um conteúdo de valor e distribuir esse material para mais pessoas. Assim, você consegue me ajudar a ajudar outros técnicos a evoluir cada vez mais nesse segmento. Bom, vamos lá então. O erro mais comum que o iniciante acaba cometendo com uma placa é sair fazendo as medições de maneira aleatória. Isso daí é um tiro no pé. Então pega o multímetro, geralmente usam a escala de diodo ou continuidade e sai fazendo várias medições sem saber exatamente o que está procurando na placa. E pior ainda, alguns começam a trocar componentes, remover e fazer substituições sem realmente saber se ele está com um defeito ou não. Isso faz você perder tempo, perder dinheiro e correr risco de danificar ainda mais a placa do seu cliente. Agora, entendam o seguinte: se você quer se tornar um profissional, coloque isso na sua cabeça. Diagnóstico em placa eletrônica não é tentativa e erro. Existe um método que facilita esse processo e você pode encontrar defeitos em tempo recorde. Então vamos lá, com uma placa eletrônica na bancada, o primeiro passo que você precisa executar não é sair fazendo medições aleatórias, mas uma simples inspeção visual. Exatamente isso. Olhar é o primeiro passo. E parece algo muito simples, mas que muitos técnicos ignoram, mas que garante que em algumas ocasiões vocês já consigam identificar o defeito na placa, porque alguns defeitos são visuais. Então o que você vai procurar? Componentes queimados, capacitores estufados, trilhas rompidas, soldas quebradas, sinais de aquecimento. Então, isso daí, você vai pegar a sua placa eletrônica e fazer uma inspeção visual, trilha por trilha, componente por componente, terminal por terminal. Olha, aqui nós temos um sinal de aquecimento, é bem provável que a gente tenha um defeito nessa região. Então, ó, trilha por trilha, pode olhar bem de perto. Se você tiver uma lupa, melhor ainda. Se você tiver um microscópio, melhor ainda, vai te ajudar a fazer esse diagnóstico. Aqui nós temos um componente faltando, tá? Visivelmente ele foi arrancado daqui. Nós temos outros 3 componentes faltando aqui e nenhum sinal de carbonização, mas componentes faltando e sinais de aquecimento. Então, essa inspeção visual é extremamente importante, precisa ser realizada. O segundo passo é verificar se existe curto na alimentação dessa placa. Ou seja, você não vai energizar a placa já de cara. Você vai primeiramente identificar se há algum curto-circuito nessa entrada da placa eletrônica. Então você vai pegar o teu multímetro na escala de diodo e vai conferir todo o circuito de entrada desse componente. Aqui, nesse caso, o nosso circuito de entrada, nós temos fusível, que precisa bipar. Então veja, ele bipou, está funcionando adequadamente. Nós temos um varistor que está aqui, né, em paralelo com a alimentação. O varistor ele precisa apresentar uma resistência alta, ou seja, ele não pode conduzir. Então veja que o nosso multímetro carregou e já zerou. A nossa ponte retificadora, que está aqui, ela também não pode conduzir, porque internamente ela tem diodos. Então, ó, diodo, 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 diodo. Ponte de retificação boa. Então veja, nós não temos curto-circuito nessa entrada. Agora a gente pode conferir se há curto no circuito lógico também. Então eu tenho aqui já um regulador de tensão 78L05. Eu posso fazer uma verificação se há curto-circuito nesse regulador. Então, ó, também não há curto-circuito nesse regulador. Então essa placa aqui ela estaria liberada para ser energizada. Por quê? Porque na entrada de alimentação não há nenhum curto-circuito. Se alguma dessas medições que a gente fez aqui, o multímetro tivesse bipado, indicado uma resistência 0 ou muito próxima a 0, a gente não iria energizar a placa, faríamos a substituição do componente,
Depois terminaríamos a conferência e depois energizaríamos a placa, tá? Mas nesse caso, já poderíamos energizar tranquilamente. Agora, o terceiro passo é seguir o caminho da energia. Então, agora que você vai energizar a sua placa eletrônica. Então, você já fez a inspeção visual, você já verificou se há curto na entrada, não há, então agora está liberado energizar a placa. Então, você vai identificar a alimentação, sempre energize a placa com a tensão correta de funcionamento. No caso dessa daqui é 220. E você vai seguir a tensão. Esse é o passo 3. Então, nós vamos seguir o caminho da tensão. Então, eu vou energizar aqui 220. Vou verificar se chega a 220 volts na entrada da minha ponte retificadora. Então, daí eu preciso colocar na escala de tensão AC. Verifico se chega a 220 volts aqui. Verifico se está saindo tensão DC da ponte retificadora. Verifico se tem tensão nos capacitores de filtro, que é a mesma tensão DC que sai da ponte e vem para os capacitores. Verifico se o meu drive de chaveamento do chopper está chaveando o chopper. Se estiver, verifico no secundário do chopper que se tem tensão na saída, que ele vai estar aqui atrás. Tem tensão na saída. Se tiver, nós não encontramos o defeito por tensão. Mas seguir a tensão significa o quê? Se eu medir aqui e está chegando tensão na entrada da ponte, mas não está saindo, o problema é a nossa ponte. Então, onde morre a tensão, provavelmente é lá que está o defeito do nosso circuito. Agora, se eu medir a entrada, tenho tensão, medir a saída, tenho tensão, chegou no CI de chaveamento, tenho tensão, está chaveando, mas não está saindo, opa, eu tenho um problema entre o CI e a saída. Então, algum circuito aqui nesse meio está com problema. Pode ser o meu CI de chaveamento, pode ser o meu circuito de feedback, pode ser o meu transformador chopper, mas eu já sei que o defeito está nessa região. Então, eu não vou ficar procurando aleatoriamente o defeito no meu componente, na minha placa eletrônica. Eu vou direto ao ponto. No passo 4, vocês precisam estudar e conhecer cada componente da placa. Então, é óbvio, existem milhares de componentes eletrônicos, mas alguns que são muito comuns e se repetem em praticamente todo tipo de placa. Então, se você conhece os componentes, se você olha, bate o olho e fala, opa, optacoplador, capacitor, varistor, fusível, capacitor de filtro, ponte retificadora, microcontrolador, regulador de tensão, transformador chopper, CI de chaveamento, drive gate do MOSFET, MOSFET. Então, se você consegue olhar para esses componentes e já identificar eles, você já está muito evoluído. Então, você precisa estudar sobre os componentes. E para estudar sobre os componentes, vocês podem também utilizar inteligência artificial. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino como aprender eletrônica utilizando inteligência artificial. Você consegue evoluir muito mais rápido estudando já com a IA. Agora, se até aqui esse vídeo fez sentido para você, cara, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E claro, não se esqueça do seu like, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de valor e a gente alcançar cada vez mais pessoas que querem transformar a vida por meio do reparo de placas eletrônicas. Ter um trabalho mais leve, poder trabalhar de casa, estar mais próximo da família. É isso que a manutenção de placas eletrônicas proporciona para os técnicos que atuam nesse segmento. Agora, entenda o seguinte, encontrar defeitos em placas eletrônicas não depende exclusivamente de ferramentas. Você precisa ter um raciocínio lógico afiado para conseguir atuar nesse segmento. E óbvio, esse raciocínio você se desenvolve com o tempo, com a prática, juntando teoria e prática e com a metodologia correta. Assim, você consegue entender as placas, entender os componentes e diagnosticar cada vez com mais precisão os seus circuitos. Agora, se você quer conhecer as nossas formações, aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica lá e conheça as nossas formações. E se fizer sentido para você, faça a sua inscrição e a gente se vê lá no treinamento. Valeu, um forte abraço e até a próxima.